são 20 minutos que eu tenho, né, para dar o testemunho. Also ich habe 20 Minuten, das Zeugnis zu geben, Mas eu tenho certeza que vai ser bem válido, né? aber ich bin mir sicher, dass es wertvoll sein wird. Eu quero falar para os meus irmãos que o testemunho que eu vou dar não é muito agradável. Ich möchte euch sagen, die Geschwister, die das zuhören werden, dass dieses Zeugnis ist nicht immer angenehm. É muito dolorido. Das ist mit vielen Schmerzen. Mas aqui dentro da caixa de segredo, o papai limpou tudo. Aber hier in meinem Geheimnis, der Vater im Himmel hat alles geheilt. Não tem nenhuma tristeza sequer. Da ist keine Traurigkeit mehr. Foi o Senhor que determinou que eu passasse por tudo aquilo que eu passei. Weil der Herr hat alles zugelassen, wodurch ich gegangen bin. E aqui estou para glorificar o nome do Senhor esses anos todos. Und hier bin ich, den Namen des Herrn zu verherrlichen. Eu, na minha infância, dos meus 5 anos até agora, eu lembro de detalhe por detalhe da minha vida. Von meiner Kindheit auf, von 5 Jahren aus bis heute, erinnere ich mich an jeden kleinen Detail. Eu louvo ao Senhor porque muitas pessoas da minha idade, vou fazer 82, na cabeça de jovem. Also ich lobe dem Herrn, weil ich werde jetzt 82 Jahre und ich habe einen ganz junges Gedanken. Eu fui uma menina nascida na roça, no interior, filho de pessoas muito pobres. Also ich bin in einem Platz geboren, das ist wie ein Dorf hier und das war ein sehr armer Platz. Na minha idade, com 8 anos de idade, minha mãe me botou numa casa de família para ganhar prato de comida. Mit 8 Jahren hat meine Mama mich in eine Familie hingegeben, damit ich einen Teller Essen bekam. Eu nunca tive na vida, desde essa minha infância de criança, para ganhar calçado, para ganhar uma roupa, não, trabalhava desde criança. Ich habe von 8 Jahren an gearbeitet, also alles, was ich immer bekommen hatte, das war, weil ich arbeitete. Nasci na roça, fui criado na roça, não tive estudo nenhum. Also ich bin in einem sehr armen Dorf geboren, aufgewachsen. Ich habe kein Studium bekommen. A minha mãe se casou com 13 anos de idade, não era nem moça de período, era uma menina. Meine Mama hat sich mit 13 Jahren verheiratet, sie war noch wirklich ein Mädchen. Eu nasci em 1943. Ich bin in 1943 geboren. E todo ano a minha mãe tinha filho. Und jedes Jahr hatte meine Mutter ein Kind. A tragédia que houve com ela tinha 24 anos, deixando 8 crianças no mundo. A tragédia que houve com ela morreu. Also mit 24 Jahren ist ihre Mama gestorben und die hat 8 Kinder auf dieser Welt gelassen. Ja. Onde a tragédia foi que meu pai tirou a vida da minha mãe. Und das Traurige war, dass mein Vater hat meine Mutter das Leben genommen. E nós ficamos, as outras crianças por aí, sem pai e sem mãe. Und wir Kinder sind dann geblieben ohne Vater und ohne Mutter. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus todos os dias, porque nenhum deu para bandido, nem para prostituta, nem para drogado. Also ich lobe dem Herrn jeden Tag, weil keiner unter diesen Geschwistern ist drogensüchtig oder ist ein Bandit geworden. Quando meu pai fez o assassinato, eu estava numa casa de família bem pequena. Ich hatte 9 Jahre, als mein Vater meine Mutter umgebracht hat und ich war mit dieser anderen Familie. Aí nossos avós levaram para a roça, para o interior. Fiquei até os 14 anos. Com 14 anos eu saí do poder do meu avô. Und dann bis 14 Jahre bin ich mit meinen Großeltern geblieben. Fui morar com meu bisavô numa cidade, e a família, bisavô. Und dann bin ich mit meinem Opa wohnen gegangen und mit 14 Jahren? Ja. Mit 14 Jahren. Ja. Então fiquei lá, entrei novamente para a casa de família, fui trabalhar. Und dann bin ich wieder zu einer anderen Familie gekommen, wo ich dann gearbeitet habe. E
Ali eu estava com meu bisavô, com meus 15 anos, apareceu um dito cuja no meu caminho, eu era uma criança. Und obwohl ich dann noch sehr jung oder ein Kind eigentlich war, dann ist ein Mann zu mir gekommen. Ele, dizendo que tinha gostado de mim, pediu minha mão para o meu bisavô para se casar comigo. Und hat meinen Uropa gesagt, dass wollte mir heiraten. Yeah. Eu aceitei essa situação. Ich habe das so angenommen. Mas no fundo não foi nada daquilo, foi muito triste. Aber ganz ehrlich, das war wirklich eine sehr traurige Situation. Ele me violentou. Hat mich missbraucht. Andava sempre armado. Ging immer mit einer Waffe. E depois me obrigou a morar com ele. Und dann hat mich bemüßt, auch dass ich mit ihm wohnen musste. E me levou para cativeiro. Hat mich dann in einem Gefängnis, was selber gemacht hatte, genommen. E eu fiquei trancada nesse cativeiro por ano. Und in diesem mão dele. Gefängnis, wo mich festgenommen hat, da bin ich ein Jahr geblieben. Yeah. Me desliguei totalmente da família, que minha família pensava outras coisas, que era eu que tinha me entregado. Entregue para ele. Und da habe ich mich ganz abgeschaltet von meiner Familie. Eigentlich meine Familie meinte, dass ich wollte mit ihm sein. Yeah. Onde meu pai, quando eu conheci meu pai, que eu me entendi como gente já grandinha, com meus 6 anos, começava a andar com meu pai para fazer coisas para ganhar dinheiro para comer, negócio de obra. Mit 6 Jahren habe ich ein bisschen mehr verstanden, als ich dann 6 Jahre war, habe ich dann ein bisschen mehr verstanden, wer mein Papa war, und mit ihm habe ich dann auch gelernt zu arbeiten. Aos 6 anos eu conheci homem que meu pai apresentou numa feira, homem muito rico. Mit 6 Jahren habe ich einen alten Mann kennengelernt durch meinen Vater. Das war ein sehr reicher Mann. Yeah, meu pai trabalhava nas roças, fazendo cerca de arame, e eu, enfim, nunca perdi o conhecimento daquela pessoa. Also mein Vater, der arbeitete in Farm, ne? Bauernhof, ne? Yeah. Então, quando esse marginal me levou, botou num cativeiro, trancado a chave, 1 ano ali dentro, me maltratando. Als dieser Mann dann, was ich dann schon kennengelernt hatte, als der mich dann festgenommen hat, eu tive a oportunidade de dia falar para ele, me deixa eu ir na fazenda tal, Fazenda Santa Rita. Habe ich ihm eines Tages gesagt, lass mir bis zum anderen Platz dort gehen, wo ich, dass du mir frei bist. Ele deixou eu ir para aquela fazenda, visitar aquela família muito rica, que meu pai foi empregado deles, trabalhando, e eu fui. Und da bin ich zurückgekommen zu diesem reichen Mann. Dentro de 1 ano, só foi esse lugar que eu podia sair, quando eu era um domingo, para ir visitar, era nessa fazenda desse milionário. Also während 1 Jahr am Sonntag durfte ich diesen Mann besuchen. E eu contei toda a minha situação para esse ex-patrão do meu pai, que eu estava passando. Und dann habe ich für diese ganze Situation ihm erklärt, was ich durchmachte. E ele disse, olha, ele vai te matar, mas eu tenho uma solução se você aceitar. Und der Mann hat dann gesagt, dieser Mann, mit dem du jetzt lebst, der wird dir umbringen, aber ich habe eine Lösung dafür. Porque ele disse para mim que eu podia sair dele, mas aonde eu fosse, no dia que ele se encontrasse comigo, ele me mataria. Also der Mann, der sie festhielt, der sagte, sie dürfte hingehen, wo sie wollte, aber wenn sie begegnen würde, dann würde sie umbringen. Então esse patrão rico do meu pai começou a preparar a viagem, que a mãe dele era uma senhora bem idosa que morava no Rio de Janeiro. Isso eu estava no norte do Piauí. Also dann hat dieser reiche Mann eine Reise für sie vorbereitet, ganz weit ab von da, wo sie war. Eu sei que eu disse para ele que ele podia preparar, que eu tinha coragem de vir. Não tinha estrada na época, foi em 1962. Das war 1962 zu der Zeit. Eu sei que ele preparou toda essa viagem, esse patrão rico, né? Era uma família. E o patrão, ele era tão bom aquele homem, que ele não sentava na mesa do almoço, sem não botar todos os empregados em volta. Also dieser reiche Mann hat die ganze Reise vorbereitet. Es war ein sehr guter Mann, der gab uns auch immer sehr viel Essen zu essen. Yeah. E incrível que pareça, o filho tinha menininho pequeno, e agora de tantos anos estou em contato com esse filho desse patrão rico. Und nach sehr vielen Jahren, heute noch, habe ich Kontakt mit diesem
Sohn von diesem reichen Mann. Aí eu aceitei aquela proposta que o patrão falou, que preparava a viagem, ia me mandar, eu aceitei. Also dieser reiche Mann, als mir das angeboten hat, diese Reise zu machen, habe ich es angenommen. Ele preparou uma viagem muito cara. Eu saí num pau de arara que transportava aquele tambor grande de azeite babaçu do Piauí para o Rio de Janeiro. Ele tinha a fábrica. E eu saí caminhando. Okay, wenn sie braucht brasilianische Essen und so weiter, was ich nicht kenne, auch nicht, Entschuldigung. Aber so, dass sie mit einem LKW gereist ist. Eu saí da minha terra natal, saí no dia 6 de outubro de 62. Also am 6. Oktober 1962 ist sie verreist. Vim para o Rio de Janeiro, fiquei com a senhora mãe desse ricaço, meu pai era trabalhador. Und dann ist sie mehr von Norden Brasilien nach Rio de Janeiro gekommen und da ist sie bis die Mutter von diesem reichen Mann gekommen. Sem documento, eu estava com meus 17 anos. Und sie war damals dann schon 17 geworden, sie hatte keine Papiere nicht. E aí a família foi me ajudar a tirar documento, e aí para poder voltar nas primeiras eleições, né? Und dann hat diese Familie dann ihr die ersten Papiere für ihr Leben geschenkt. Fiquei 15 anos sem poder botar os pés na minha terra natal, sem ter contato com família nenhuma, da minha família mesmo. 15 anos, Also 15 Jahre danach hatte sie niemals mehr Kontakt mit ihrer Familie. Yeah. Então, aí depois, lá mesmo nessa família, eles me ajudaram muito. Hoje em dia eu sou aposentada, sou federal, da área federal, funcionária pública. Tudo foi eles que me ajudaram. Also alles, was sie heute ist oder hat, das ist wegen dieser Familie, die ihr damals so sehr gesegnet hat. Yeah. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que eu passei por tudo isso e eu não tenho tristeza no meu coração. Also ich möchte euch sagen, dass ich bin durch diese schwere Situationen gekommen, aber ich habe kein Trauer in meinem Herzen. Depois desses anos todos que eu retornei à minha cidade natal, não encontrei com mais nem vestir daquela dita custa, daquela pessoa. Also nachdem ich später mal so wieder zurück zu der Stadt gekommen bin, wo ich diese schlechte Erfahrung habe, habe ich diese Person nicht mehr begegnet. E aqui, com esses anos, aqui no Rio de Janeiro, me casei. Noch als ich dann in Rio de Janeiro war, wo dieser reiche Mann ihn hingebracht hatte, da hat sie dann auch geheiratet. Estudei pouco. Ich habe auch gelernt. Trabalhei em bom emprego. Ich habe gut gearbeitet. Entrei pela janela, como diz na época, né? Janela, dizia, entrou pela janela. Sie hat eine gute Chance. Yeah. Okay, sie hat eine gute Chance gehabt. Genau. Então, fiquei esses anos todos aposentada cheguei no Rio de, eu cheguei aqui em 93, definitivo, de Marizicuia, né? Já me aposentei em 93, estou aposentada. Aqui, aposentada lá, no Brasil. Sou aposentada no Rio de Janeiro. Cheguei aqui na Alemanha. Also hier nach Deutschland ist sie dann in 1993 angekommen. Yeah. Mas o que é que eu quero dizer com isso para vocês? Passei muita fome. Also ich möchte auch sagen, dass ich habe sehr in meinem Leben gehungert. Passei muita necessidade, muita humilhação. Ich wurde sehr gedemütigt. Ich habe sehr Schweres durchgemacht. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que eu conheci Jesus, logo que minha mãe se foi, eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Also ich habe Jesus kennengelernt, sobald als meine Mutter dann gestorben war. Família católica praticante. Família, minha família. Also sie waren sehr katholisch. E eu me apeguei a essa religião dos crentes, a palavra era crente. Und sie hat dann das Christentum umarmt, wo sie sich dann bekehrt hat. E esses anos todos, já passei por diversas situações, mas eu nunca pensei na minha vida de deixar os caminhos do Senhor. Und in meinem Leben habe ich sehr viele schwere Situationen durchgemacht, aber niemals habe ich gedacht, ich würde den Herrn verlassen deshalb. Teve uma época que eu estava nos caminhos do Senhor e me afastei, sim. Me afastei, entrei naquele caminho errado. Also als sie schon Christ war,
Eines Tages hat sie doch für eine Zeit sich abgelenkt von Jesus. Yeah. Então eu me desviei nessa época, fui fazer encruzilhadas, fazer despacho. Encruzilhada. Macumba. Okay, sie hat sich dann in Spiritismus eingelassen. Mas olha, eu vou encurtar porque eu estou controlando o horário. Mas Deus, quando Ele tem um propósito, Ele me arrepia, na vida de uma pessoa. Also ich bekomme auch Gänsehaut. Ich weiß, dass wenn Gott ein Ziel hat mit einer Person, E a pessoa tendo aquele desejo, Ele nunca nos abandonou, Ele jamais nos abandonou. die Person bekommt diesen Wunsch nach Gott und Gott verlässt ihn nie. Então eu retornei, quando eu me casei a primeira vez, eu casei desviada nos caminhos do Senhor. Eu me casei. Não, fiquei aqui no meio. Quando eu me casei com Carioca, eu estava nesse caminho de Macumba. Okay, das erste Mal, als ich geheiratet habe, da war ich in dieses schlimme Leben Aí depois, von Zauberei und so weiter. depois que apanhei mesmo, voltei para os caminhos do Senhor. Das war eine sehr schwere Zeit damals in dieser Ehe und dann bin ich wieder zurück zum Herrn gelaufen. Então, meu irmão, eu não penso nunca na vida de deixar os caminhos do Senhor. Also ich denke wirklich niemals nicht, den Weg des Herrn zu verlassen. Sou muito feliz, estou muito feliz. Ich bin sehr froh, ich bin eine frohe Person. E graças a Deus eu não tenho, a coisa que eu não tenho, parece que eu estou vendo aquelas cenas dos meus 5 anos até hoje. De tudo. Ich habe immer noch vor meinen Augen alles, was ich erlebt habe seit 5 Jahren, das ist vor meinen Augen. Mas tristeza aqui dentro eu não tenho tristeza. Aber Traurigkeiten in mir, in meinem Herzen habe ich nicht. Não tenho inimigo, não tenho raiva de ninguém. Ich habe kein Hass über andere Menschen, ich habe nicht Traurigkeit. Porque Deus curou. Weil Gott hat mich geheilt. Ele cura e não deixa nem mancha. Heilt und nimmt alles. E aqui eu estou nas mãos do Senhor para fazer a vontade do Senhor. Deshalb bin ich in die Hände des Herrn und ich will seinen Willen tun. Mas, olha, tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, uma coisa que eu sempre fui. Eine Sache möchte ich euch noch sagen. Quem não tiver essa experiência, passa a ter. Also wer diese Erfahrung noch nicht gehabt hat, also sucht es. Chama-se fidelidade com as coisas do meu Senhor. Das meint Treue zu den Sachen des Herrn. É uma coisa assim inexplicável. Also ich kann das wirklich nicht erklären. Se eu for contar os detalhes que o Senhor já fez na minha vida, como Ele tem agido, entendeu? O que eu tenho passado, irmão, eu não sei. Eu digo, mas meu Deus, tudo isso é meu. Ich bin wirklich immer erstaunt, wenn ich an jede kleine Detail denke, was der Herr alles getan hat oder mir geschenkt hat. Dann bin ich wirklich immer erstaunt. Então, minhas amadas irmãos e irmãs, quem não está cumprindo aquilo que está escrito lá no livro de Malaquias, faça um teste e experimente. Also achtet oder liest mal in Malachias. Está lá escrito, né? Diz as ofertas alçadas, né? Eu tenho grandes experiências. Also da spricht es von den Zehnten und Opfer zu bringen. Muito bom. Eu só tenho mesmo é agradecer a Deus, a louvar a Deus, tá? Das ist wirklich sehr, sehr gut und ich habe wirklich nur Sachen in mir, wo ich dem Herrn danke. Pelo que eu sou e pelo que eu tenho. Não tenho nada, mas eu tenho o principal. Ich danke für alles, was ich bin und was ich habe. Eu tenho Ele aqui. Und das Wichtigste, das habe ich, das ist dem Herrn in mir. E Ele tem usado esse vaso velho de barro aqui, Ele tem usado, mas Ele usa aquele que Ele quer, da forma que Ele quer. Und hat mir gebraucht und braucht mich so, wie will. Então, nessa área, eu tenho grandes experiências. Espero que todas minhas irmãs, meus irmãos, tenham essa experiência com o Senhor. Also ich habe sehr viel Erfahrung mit dem Herrn und ich hoffe, dass auch meine Geschwister diese Erfahrung haben können mit dem Herrn.
E eu agradeço a minha rica oportunidade, vou ficando por aqui, porque se eu for falar, vou falar até amanhã e não acaba. Und ich danke für diese Gelegenheit, dass ich jetzt dieses mitteilen kann. Wenn ich weiterspreche, dann bleibe ich hier bis morgen und höre nicht auf. Mas eu tinha o maior desejo na minha vida de fazer um livro da minha história. Also Geschwister, ich wollte so gerne ein Buch von meinem Leben schreiben. Mas é porque eu sou preguiçosa, minha leitura é pouquinha, só o primeiro grau. Aber ich habe nicht viel gelernt und deshalb kann ich auch nicht viel schreiben. Tão lindo que o Espírito Santo me deu o título do meu livro. Aber der Heilige Geist hat mir die Überschrift von diesem Buch gegeben. O título, mas aí estão me cobrando lá na Igreja Assembleia de Deus, lá que eu sou Dort in médico. Brasilien verlangen die immer wieder, ich soll man das Buch schreiben. Die warten auf diesem Buch. O livro é a história da minha vida. Das Buch ist die Geschichte von meinem Leben. Com uma infância triste, Mit einer traurigen com Kindheit, uma velhice feliz. aber mit einem História da minha vida. Esse é o... Alter mit Freude. Yeah. E eu ainda não perdi a esperança. Und ich habe immer nicht die Hoffnung verloren. Estou saudável, Ich lebe, cabeça boa, ich habe einen guten graças Kopf. a Deus, então ainda tenho chance. Inclusive achei uma pessoa aqui na Alemanha para digitar. Also ich habe hier jemanden schon gefunden, der das Buch schreiben könnte. Você deve saber, tem alguém aqui que deve saber aquele brasileiro da igreja do Budi Revlin. Also der ist aus der Gemeinde von Você que é a Vanessa, irmã Vanessa. Das ist die Schwester Vanessa. Aquela branca dos olhos verdes. Do Ralf, a esposa do Ralf. Also die Frau von Ralf. Ela se disponibilizou de digitar o livro para mim, para a gente fazer esse livro. Sie Né? wird willig sein, das Buch zu Quem schreiben. sabe, né? Vielleicht, ne? Está na mão do Papai do Céu. Also das Então Leben. tá bom, agradeço a atenção de todos os meus irmãos. Also ich danke für eure Aufmerksamkeit. Como a serva do Deus Altíssimo, obrigação orando por vocês todos. Also ja, danke für diese Gelegenheit, die ich hier hatte. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra. Vater, der du Himmel und Erde geschaffen hast, Querido Espírito Santo de Deus, liebe Heiliger Geist eu quero Gottes, te louvar pela vida de cada um que aqui está, ich Senhor. will dich loben für jedes Leben, das hier ist. Eles não estão aqui, Senhor, não vieram, Senhor, pela sua própria vontade, Sie sind nicht hier, weil sie wollten, mas foi o Senhor que trouxe. sondern du hast sie hergebracht. Para que cada um, Senhor, possa ouvir, Senhor, aquilo que tu tens para falar no nosso coração. Dass ein jeder hören kann, das, was du zu uns sagen E que möchtest. possamos sair daqui transformados, Und Senhor, möchten wir auch pela verändert tua von hier palavra, gehen. Senhor. Verändert werden durch dein Eu te Wort. agradeço, Jesus, por tudo, Senhor. Ich sage dir Dank, Não Jesus, tenho für palavras, alles. Senhor, Ich habe nicht de Worte, agradecimento, Senhor. wie ich dir mich Abençoe, ausdrücken Senhor, soll. esse dia de hoje. Segne Todas diesen as Tag. mães sobre a face da terra. Segne alle Mütter. Deus, da mais velha até a mais nova. Segne Senhor. alle Mütter, von Ältesten oder auch die Jüngsten. Muito obrigado, Jesus. Danke, Perdoa, Jesus. Senhor, nossos pecados. Vergib unsere Porque, Sünden. Senhor, muitas vezes nós não vigiamos e pecamos contra Ti, Wir Senhor. achten oft Com nicht und wir ações, sündigen gegen com dir. palavra. Mit unseren Tun oder auch mit unseren Worten, mit unseren Gedanken. Aber ich A bitte Sua dir, misericórdia ich bitte um deine sobre Gnade. as nossas vidas, Senhor. Ich bitte um deine Não Gnade über unser não só Leben. nós mulheres, mas os nossos irmãos também, Nicht nur Senhor. für uns Schwestern, sondern Cada auch um nas unsere Tuas Brüder. mãos, Senhor. Und ich gebe E te jedem deine agradeço, Hand. Senhor. Ich sage Em dir nome de Dank Jesus. im Namen Jesu. Amém. Amen. Amen.